fazer essas lives para vocês, para que vocês possam aprender a se autoavaliar, avaliar os seus pacientes de forma mais profunda, para não falar que de repente, o fulano estava completamente saudável e teve complicações de algum vírus, ou outras complicações, pessoal, infecções de repetição, candidíase. Gente, pessoas que têm candidíase de repetição, presta atenção, é um sintoma de que tem resistência à insulina. Algum grau de resistência à insulina. O fungo adora um ambiente onde existe excesso de glicose e glicação. Homens com candidíase pode dosar, fazer a curva que se não tá diabético, tá pré-diabético. Porque mulher é mais comum, né, devido ao órgão sexual, né, ser do jeito que é, mas o homem é mais raro. Nefropatia, neuropatia diabética. Então eu sei, pessoal, essas são as complicações. Aonde tem microcirculação, no rim, nos olhos, na periferia, isso aí vai ser detonado pelo açúcar, tá? Então, insulina de jejum ideal abaixo de 5. Curva de insulina, o pico não pode ultrapassar a insulina de jejum mais do que 7 vezes, tá? Então, se a insulina é 5, tem que estar no máximo a insulina quando você toma lá a glicose na curva e faz o pico máximo de insulina, tem que dar 35, tá? Deu acima de 7 vezes, já na hora que você come, não é boa a tua produção. Por isso que a insulina de jejum muitas vezes não mostra a verdade total, né? Porque eu tenho pacientes que têm insulina de jejum, pessoal, abaixo de 10, abaixo de 5, e quando come o carboidrato ou toma lá o xarope, faz um pico de 50 vezes a insulina. Então, quer dizer, não está otimizada essa ligação da insulina com o receptor. Antes de eu mudar de exame, eu vou falar para vocês o seguinte: além da dieta restringindo o carboidrato, ou seja, de você repensar o teu estilo de vida, tem alguns nutracêuticos ou vitaminas e minerais que são importantes para o funcionamento da insulina. Vou colocar aqui uma figura também da nossa aula lá do curso. A insulina ligando aqui no receptor, estão vendo na figura que é o receptor de insulina, um desenho bem básico, não é nada bioquímico, né? É bem infantil, mas dá pra gente representar o que a gente quer aqui. Aqui tá o receptor. O que acontece quando liga a insulina no receptor? Eu vou desencadear uma série de reações bioquímicas. Imaginem que aqui tem uma tirosina quinase, fosforilando, gerando produtos da fosforilação. E aí eu vou gerar a construção, eu vou estimular a construção de uma proteína aqui, ó, chamada GLUT4. Essa proteína vai migrar para a membrana e vai promover a entrada da glicose, ó, na célula. Então isso aqui, para isso aqui funcionar bem, em primeiro lugar, para a insulina ligar no receptor de insulina, eu tenho que ter uma quantidade boa de vitamina D no meu organismo. Não pode estar deficiente. Eu posso usar a canela, cinnamon aqui, ó, tá? Canela melhora a ligação. Batata doce melhora a ligação da insulina com o receptor, tem propriedades lá dentro. E depois que essa insulina grudou, então o problema da resistência à insulina tá aqui, ó, pessoal, aqui no receptor. Ele fica deformado aqui e não consegue, a insulina não encaixa mais aqui, ele fica deformado por glicação, por estresse oxidativo, por inflamação. E aí esse encaixe aqui não acontece e a glicose fica aqui na corrente sanguínea porque não tem GLUT4 para ela poder entrar. E o que melhora a produção do GLUT4? Olha aqui embaixo: cromo, ácido alfa-lipoico ou ácido lipoico, magnésio, vitamina D e inositol. Tá bom? Então já ficou algumas dicas aqui para o pessoal aí da orto. Por que a gente monta aquela formulazinha para ajudar o paciente a melhorar a ligação da insulina com o receptor. E outra coisa, pessoal, um mineral chamado vanádio melhora também o funcionamento do receptor de insulina. A gente chama ele de insulino-mimético. Tá bom, pessoal? Então aqui mostrando para vocês alguns ativos que a gente usa na ortomolecular. Deixa eu colocar aqui o slide, ó. Tava falando desse aqui, pessoal. Eu vi que eu não tava mostrando o slide para vocês. Então, ó, vejam aí o receptor, o GLUT4, a entrada da glicose, ó, tudo funcionando maravilhosamente bem. Para que toda essa cascata de reações funcione, ó, eu preciso ter cromo, ácido lipoico, magnésio, vitamina D, né? Vitamina D aqui no receptor de insulina, resveratrol. Então, se aqui dentro da célula tiver estresse oxidativo, eu posso alterar a enzima que está aqui, ó, fazendo a fosforilação, e aí eu não vou conseguir produzir o GLUT4, eu não vou conseguir que as reações aconteçam, entende? Por que eu falo 1000 vezes para vocês, pessoal, que o problema das doenças crônicas se resume a 3 coisas: estresse oxidativo, inflamação e glicação, tá? E que a gente precisa aprender a controlar isso, avaliar isso e tratar isso. Isso são os pilares da ortomolecular. Por isso que a gente trata a causa, que a gente vai tentar equilibrar esses processos prejudiciais e aí dar chance para que o nosso corpo funcione
de maneira adequada. Como que você faz a curva? Quando você faz a curva de glicemia, você faz a primeira dosagem de glicemia e insulina em jejum, lá no laboratório. Em seguida, você vai tomar uma xaropada, né? Você vai tomar um xarope lá. E aí, esse xarope é cheio de açúcar. É justamente para ver como que é a tua glicemia e como que é a tua produção de insulina frente ao açúcar. Por isso que eu falei que a curva é o melhor exame que tem para você determinar como que realmente está o teu funcionamento do teu metabolismo dos carboidratos no organismo. Fiz um curso onde o professor dizia que seria melhor pedir insulina, glicose e hemoglobina glicada sem estar em jejum. Para isso tem a curva. A glicada, ela não vai medir momento, tá? Não tem sentido você dizer que comeu ou não comeu para medir a glicada. O que tem sentido é a insulina e a glicemia, tá? Então, insulina e glicemia de jejum, você vai dosar em jejum primeira vez para a gente poder ter um parâmetro de comparação, entendeu? Então, por isso que a curva é interessante, porque eu tenho a minha insulina de jejum para eu poder comparar como é que é o pico quando eu como o açúcar. A hemoglobina glicada não depende da tua alimentação, porque ela avalia a glicação de até 2 meses, tá? Por isso que diabético não consegue esconder quando ele não faz a dieta, porque a glicada dele vai nas alturas quando ele não faz a dieta. Porque a glicada é resultado de glicação. Quanto mais picos de açúcar eu fizer no meu organismo, mais glicação. Beleza? Então aqui falamos do metabolismo do açúcar. Então quando alguém disser para você que tá saudável, você pede uma curva de insulina e glicemia. Daí você vai falar, bom, em relação ao metabolismo dos carboidratos e a glicação, pede curva de insulina e glicemia e pede hemoglobina glicada. Você já mata qualquer argumento de saudável se tiver alterado isso daí. Então não tá saudável não, apenas não manifestou sintomas clínicos ainda porque o corpo está dando volta, o corpo está se esforçando para manter a glicemia controlada. Ele está produzindo 10, 15, 20 vezes mais insulina, o teu pâncreas está trabalhando 10, 15, 20 vezes a mais e vai chegar um momento que ele vai falhar. Tá bom? E quando ele não suportar mais isso, quando você tiver muita glicação, quando você tiver muita lesão de receptores e o teu corpo se desequilibrar, aí você vai manifestar o diabetes. Tendo pico de glicemia, você vai fazer microlesão, tá? Então a gente quer evitar isso tendo uma boa alimentação, colocando exercício na nossa vida para poder queimar mais açúcar, para ajudar a otimizar isso daí. Outro exame, deixa eu abrir aqui, risco cardiovascular. Vocês já dosaram a homocisteína de vocês e a lipoproteína A de vocês uma vez na vida? Então, você quer avaliar risco de infarto, risco cardiovascular, de verdade mesmo? Você tem que avaliar esses exames aí.